Olá, pessoal. O que foi notícia na economia esta semana? O fato que eu destacaria nesta semana na nossa economia foi o aumento da taxa de juros Selic. E o que é a taxa de juros Selic? A taxa de juros Selic é a taxa básica de juros. É a taxa que o mercado referencia para aumentar as demais taxas de juros, a taxa de juros na ponta. A taxa Selic estava em 2% e agora vai para 2,75. Aumentou 0,75. A alegação do Banco Central foi a seguinte: aumentamos a taxa de juros porque a inflação do Brasil está aumentando. Realmente, a inflação aumentou, está se constituindo em mais um imposto para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que ganham salário, porque estão vendo o seu poder aquisitivo reduzir. Só que tem um detalhe: a alta da taxa de juros é o remédio para se combater a inflação de demanda. Nós não estamos tendo inflação de demanda. Sabe por que nós não estamos tendo inflação de demanda? Porque o desemprego está alto e o consumo está baixo, obviamente, né? Então, não está havendo pressão de demanda sobre a oferta. A nossa inflação, o diagnóstico que nós fazemos é de uma inflação de custo. Por conta de que essa inflação de custo? Por conta do aumento dos combustíveis. Nós sabemos que a nossa malha logística, ela é rodoviária. O transporte de alimentos é feito por caminhões. Com o combustível alto, reflete, obviamente, que nos preços dos produtos. Uma outra questão é a desvalorização do real em face do dólar. Nessa conjuntura, a tendência é o setor produtivo exportar mais, porque fica mais atrativo você vender no mercado externo os seus bens e serviços do que na economia interna. Com isso, falta produto dentro da nossa economia. Gera-se um gap. Muito bem? Muito bem. Com essa situação, os preços estão aumentando. E com isso, você tem o quê? Uma pressão de custo. Está havendo um choque de oferta, redução de quê? Redução da oferta de alimentos e outros insumos. Muito bem? Então, nesse momento, a gente verifica que se o governo tivesse investindo nos estoques reguladores de alimentos, essa situação não se configuraria, a situação de aumento da taxa de juros, exatamente numa conjuntura de recessão econômica, porque quando falta alimento, os estoques reguladores funcionam como um balizador. Então, neste momento que nós estamos passando agora, de crise econômica, onde o Brasil ainda está na recessão, todos os indicadores já estão indicando isso. O do comércio em janeiro vem negativo, o da indústria vem negativo. Muito bem? Nós deveremos ter agora, em março, no primeiro trimestre, um PIB negativo. Então, nessa conjuntura, não é hora de se aumentar a taxa de juros, porque é hora de fazer uma política anticíclica. O que é a política anticíclica? Do ponto de vista monetário, é reduzir a taxa de juros. Do ponto de vista fiscal, é aumentar o gasto público. E é isso que nós estamos precisando agora, pessoal. É de uma taxa de juros pequena e gasto público para que nós possamos retirar a economia desse atoleiro que nós estamos vivendo, dessa crise econômica, porque se depender do mercado,
nós não sairemos dessa crise econômica, porque os empresários estão reticentes à conjuntura política, à conjuntura econômica. É importante o Estado induzir a atividade econômica. Então, aumentar a taxa de juros é travar ainda mais a economia. Fica aqui o nosso alerta. E no outro ponto, eu diria que a nível municipal, nós temos uma medida que foi tomada ontem pelo prefeito de Campos, que vai afetar ainda mais a economia de Campos. É o lockdown, por conta aí dessa crise sanitária infernal que nós estamos vivendo. A economia de Campos já vem cambaleante, muitas lojas fechando, um desemprego alto. E vê agora o lockdown. O importante é a vida? Claro que o importante é a vida, mas nós temos que ter um meio termo na hora que nós vamos tomar essa medida. Porque o prefeito, o secretário de saúde sabia que nós estávamos vivendo uma crise sanitária. Eles deveriam estar monitorando os índices de ocupação da UTI. Eu acho que até estavam, mas só que eles não tomaram as medidas preventivas, esperaram o problema chegar, ou seja, conforme notícia da imprensa, a taxa de ocupação das UTIs está em 100% e agora está todo mundo em polvorosa. Isso é muito negativo e demonstra a falta de planejamento, porque quando ele assumiu em janeiro, em fevereiro, ele já deveria estar verificando a necessidade de até se criar em Campos um hospital de campanha com 100 leitos, 70 leitos, uma coisa pequena para que pudesse, de certa forma, dar um suporte logístico nesse momento. Mas a gente percebe a dificuldade que o governo que está entrando agora, estamos já no terceiro mês, de planejar. Ninguém planeja nada, Então, eles reagiram ao problema. Isso vai ter um preço muito grande no sistema econômico, porque o lockdown só funciona, pessoal, se chegar dinheiro na mesa do empresário, se chegar dinheiro na mesa do trabalhador. Eles poderiam muito bem também votar na Câmara um auxílio emergencial para atender 10 mil famílias vulneráveis no município, 20 mil famílias, mas nem isso pensaram. E a conta vai chegar. Eu lamento muito, Então vamos torcer para que a gente saia logo desse problema sanitário e até semana que vem. E vou deixar aqui o meu registro. O importante é salvar a vida, mas nós temos que ter uma medida de meio termo para atender também a economia. Um abraço, pessoal.